Junho de 1594. Um homem de quase 70 anos sobe ao cadafalso de Tyburn, em Londres. Foi o médico pessoal da Rainha Elizabeth I, a mulher mais poderosa da Europa. A acusação: tentar envenená-la. Ele jura inocência até o último segundo. A própria rainha hesitou 3 meses para assinar sua morte. Então, a pergunta que ecoa há mais de 400 anos é esta: Rodrigo Lopes, o espião português da corte inglesa, era um traidor assassino, ou um inocente destruído por uma conspiração? Hoje, você vai ser o júri. Eu vou apresentar as provas dos dois lados. As que dizem que ele era culpado. E as que dizem que ele foi enganado. No fim do vídeo, eu quero o seu veredito nos comentários. Mas para julgar esse homem, primeiro você precisa entender uma coisa: por que diabos um português era o médico secreto e o espião da rainha da Inglaterra? Rodrigo Lopes nasceu no Crato, em Portugal, por volta de 1517. Era filho de um médico do rei português, e descendente de judeus convertidos à força ao cristianismo. Os chamados cristãos novos. Perseguido pela Inquisição, fugiu para Londres em 1559, justamente o ano em que Elizabeth subiu ao trono. E sua ascensão foi assombrosa. Médico do Hospital de São Bartolomeu. Depois, do Conde de Leicester, o favorito da rainha. E em 1581, o topo absoluto, médico-chefe da própria rainha Elizabeth e casa em Holborn ou Borbornho, filho no colégio mais caro da Inglaterra, um monopólio real lucrativo. Tudo perfeito. Bom demais, talvez. Por que homens que sobem rápido demais fazem inimigos perigosos e guardam segredos perigosos? Porque Lopes tinha um segundo emprego. Ele era um espião. Em Londres vivia uma comunidade escondida de quase 90 famílias portuguesas, cristãos novos que fingiam ser cristãos mas mantinham contatos em Lisboa e Madrid. E o mestre espião da rainha, Sir Francis Walsingham, percebeu o ouro que tinha nas mãos. Esses homens falavam a língua do inimigo, conheciam os portos da Espanha de Filipe II, tinham parentes do outro lado da fronteira. Walsingham os transformou em sua rede de inteligência ibérica. Rodrigo Lopes era a peça central, o elo entre a rainha e Dom Antônio, o pretendente exilado ao trono português. Até aqui, Lopes é um herói da Inglaterra. A partir de agora, tudo começa a apodrecer. Vamos às provas contra ele. Prova número 1, as cartas. Depois que Walsingham morreu em 1590, Lopes continuou trocando correspondência secreta com agentes espanhóis, sozinho, sem autorização do governo inglês. Por que um homem inocente faria isso? Prova número 2, o anel. Os espanhóis enviaram a Lopes um anel de ouro cravejado de diamante e rubi, no valor de 100 libras. Um presente ou um pagamento? Prova número 3, as confissões. Mensageiros portugueses presos confessaram que Lopes fora contratado para envenenar a rainha por 50.000 cruzados. E prova número 4, a própria confissão de Lopes. Sob interrogatório, ele admitiu ter considerado o veneno. Para a acusação, o caso estava fechado: um judeu disfarçado, pago pela Espanha, dentro do quarto da rainha, com poder de vida e morte sobre ela. O pesadelo perfeito. Mas espere. Antes de condenar, ouça o outro lado. Quem acusou Lopes? Robert de Vereux, o conde de Essex, o jovem e arrogante favorito da rainha. E Essex tinha um motivo pessoal de ódio: Lopes havia revelado a outras pessoas que tratara o conde de uma doença venérea vergonhosa. Essex jurou destruí-lo. Foi ele quem interceptou as cartas. Foi ele quem ordenou a prisão dos mensageiros. E essas confissões que fecham o caso? Foram arrancadas sob tortura, no potro, qualquer um confessa qualquer coisa. As cartas com a Espanha? Podiam ser exatamente o que um espião duplo faz: fingir lealdade ao inimigo para arrancar informações. O anel que provava o suborno? Lopes ofereceu de presente à própria rainha. Que assassino entrega a prova do próprio crime para a vítima? E a tal confissão do veneno? Lopes jurou que só fingia aceitar para enganar o rei da Espanha e tirar-lhe dinheiro. De repente, o caso fechado não parece tão fechado assim.
E há uma testemunha cujo silêncio fala mais alto que tudo, a própria Rainha Elizabeth. No julgamento, o promotor chamou Lopes de médico judeu pior que Judas. Ele foi condenado por alta traição. Mas então aconteceu algo extraordinário. Elizabeth se recusou a assinar a sentença de morte. Por mais de 3 meses. Ela, que conhecia esse homem havia mais de 30 anos, hesitou. Chegou a chamá-lo da prisão para tratá-la. Se a rainha, a própria vítima do suposto plano, duvidava da culpa dele, quem somos nós para ter certeza? No dia 7 de junho de 1594, ela finalmente cedeu. No cadafalso, Lopes gritou à multidão que amava a rainha tanto quanto amava Jesus Cristo. Eles riram, viam ali apenas a confissão de um judeu disfarçado. Ele foi enforcado, estripado e esquartejado. O único médico real da história inglesa a morrer assim. Mas eis o detalhe final: Elizabeth devolveu quase todos os bens confiscados à viúva e pagou os estudos do filho dele. Não é o que se faz com a família de um traidor, confesso. E anos depois, uma carta secreta de um diplomata espanhol confirmou: o plano para envenenar a rainha provavelmente nunca existiu. Lopes pode ter sido, simplesmente, um inocente no lugar errado, na hora errada, com a religião errada. E a história guardou uma última ironia. A onda de ódio que explodiu após a morte de Lopes inspirou um jovem dramaturgo a criar um de seus personagens mais inesquecíveis, Shylock, o judeu de O Mercador de Veneza. O autor, William Shakespeare. Então agora a decisão é sua. Você ouviu a acusação. Ouviu a defesa. Rodrigo Lopes, o espião português da Rainha da Inglaterra, culpado ou inocente? Escreve seu veredito nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo Mistério da História.